Fala galerinha, tudo bem? Eu sou Luiz Olivieri e no vídeo de hoje nós falaremos sobre um assunto muito importante. Hoje nós vamos aprender a fazer slime! Não vamos aprender a fazer slime, coisa nenhuma. Nós vamos tratar de um assunto muito mais importante do que slime. Nós vamos tratar da estabilidade, das repercussões da assistência simples e litisconsorcial nos processos do INSS feitos pelo empregador e quais são os desdobramentos desse assunto. Você está preparado, meu colega advogado? Você está preparado a lidar com esse tipo de situação? Sabe dizer para o seu cliente, num questionamento, se a intervenção do empregador no processo aforado por ele contra o INSS lhe é prejudicial ou não? Veja esse vídeo até o final que eu vou te explicar direitinho como isso funciona e quais são os desdobramentos disso, tá? Não se esqueça, porém, de se inscrever no nosso canal, caso você esteja gostando do nosso trabalho, evidentemente. Se você quiser aprender a fazer slime, procura outro. E também não esqueça de deixar o like aqui e difundir isso na sua rede social, tá legal? Vamos lá, meus amigos advogados. Porque os empregadores, principalmente das grandes montadoras, dos bancos, das autopeças, das grandes redes de varejo, têm entrado nos processos distribuídos por você contra o INSS para figurar como assistente do INSS na sua vida? Por que eles estão fazendo isso? Qual o interesse jurídico do empregador em fazer isso? Vários. Primeiro, ele vai, uma vez que esse processo judicial reconheça a natureza ocupacional da doença, esse trabalhador, o seu cliente, ele vai ter a garantia de emprego reconhecida nesse processo, Seja ela do artigo 118 da Lei 8.213, ou então, a depender da categoria, se for dos metalúrgicos, do BNDES, ou de outra região do Brasil, os bancários, assim sucessivamente, se adquire aquela estabilidade prevista em acordo ou convenção coletiva de trabalho, que garante a estabilidade do emprego até a aposentadoria, tá? Então, esse ponto de vista é uma abordagem muito legal de se fazer, mas principalmente é ruim quando o empregador entra no processo, advogado do autor. Por que eles entram, É isso, ele não quer que tenha comprovado o nexo de causalidade, porque tem a reação regressiva do INSS também, a alíquota dos impostos aumenta, tem a questão da estabilidade e tudo mais. Mas é de todo ruim a entrada do empregador no processo? Claro que não. Claro que não, porque vocês lembram que no processo civil o que faz coisa julgada é só o dispositivo em regra? Nas lides entre autor e réu, a sentença faz coisa julgada entre as partes, certo? E a sentença se divide em 3 partes. Relatório, fundamentação e dispositivo. Só o que está no dispositivo, que é aquilo lá, condena o réu a pagar ou na obrigação de fazer tal X e Y ou pagar X dinheiros para o autor. Ou rejeita os pedidos do autor por esse ou aquele motivos. Já nos casos em que um terceiro entra no processo para ajudar autor e réu, para esse cara aqui que está entrando, para esse terceiro interessado, seja na assistência simples, seja na assistência litisconsorcial, o que faz coisa julgada também são os fundamentos que o julgador usa, ou seja, ele não pode discutir a justiça da decisão e eventual ação trabalhista que você porventura seja obrigado a ajuizar para defender os interesses do seu cliente. Um processo de responsabilidade civil, um pedido de reintegração porque violou a estabilidade do artigo 118. Nesse caso, como o assistente, leia-se, o empregador, ajudou o INSS, participou de toda a relação processual, se manifestou sobre a petição inicial, sobre o laudo, participou da perícia, impugnou ou não o laudo pericial, fez apelação, embargo de declaração, impugnou cálculos e tudo mais, a justiça da decisão vai ser aplicada para ele. E numa eventual ação trabalhista, ele não vai poder discutir a existência da doença, o nexo de causalidade entre essa doença e o trabalho e a redução da capacidade de trabalho de forma parcial e permanente. E nos processos nas reclamações trabalhistas, o que se busca para esses trabalhadores doentes? O reconhecimento da existência da doença, o nexo de causalidade com o trabalho e a redução da capacidade de trabalhar de forma parcial e permanente. Ora, Luiz, mas o auxílio acidente, por exemplo, e o auxílio doença são benefícios pagos por conta de doença de qualquer natureza. Sim, mas vamos pensar comigo, coleguinha. Se você tem um pedido contra o INSS distribuído na Justiça Estadual, o laudo lá proveniente e a sentença
advinda desse âmbito do Poder Judiciário só pode se referir à doença do trabalho, porque na forma do artigo 109 da Constituição Federal, a competência residual da Justiça Estadual fica para as doenças decorrentes do trabalho. Então, se o órgão jurisdicional da Justiça do Trabalho recebe um laudo da Justiça Estadual falando sobre doença, só pode ser doença ocupacional, porque se fosse da gripe, viria da Justiça Federal. Entendeu? Então, meu colega advogado, o empregador, muitas vezes querendo defender seus interesses e até prejudicar o trabalhador, pode ir buscar lã e voltar tosado. Então, até que ponto vale a pena para você, empregador, entrar no processo para figurar como assistente do INSS? Lógico que o interesse jurídico existe, o interesse econômico também, mas muitas vezes se vê a deturpação dessa figura como forma de tentar mascarar o nexo técnico epidemiológico, NTEP e tudo mais. Tá? Então, nesses casos, resumidamente, meu colega advogado, nesses casos em que o empregador entra no processo como assistente simples, é vantajoso para o seu cliente até. Porque ele não tem como discutir depois de eventual demanda trabalhista, se o trabalhador tiver direito, evidentemente. O nexo de causalidade com o trabalho. A responsabilidade civil, a nova perícia no processo do trabalho vai ser para ferir só a porcentagem da incapacitação, na forma do 186, 187, 927, 950, parágrafo único do Código Civil, e assim sucessivamente. E também é um bom reforço de argumento para aquelas questões do 480 do Código de Processo Civil. Lembra que eu falei num vídeo atrás, meu colega, nos casos em que tem dois laudos diferentes? Dá uma olhadinha naquele vídeo lá, tá? Então fica aí o alerta, fica aí o toque para aquele advogado que quer melhorar a sua advocacia, usando e valendo sempre de uma linguagem bem simples, nada de juridiquês, para que fomente você a pensar com a sua própria cabeça e que você, meu colega, vá ler o livro, vá ler o Código de Processo Civil com seus próprios olhos. Tá tudo lá, só a gente quer ver, tá? E no vídeo que vem faremos slide, tá? Um abraço do Luiz Olivieri e sigam meus bons.